Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos jurídicos relevantes. Este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão das tragédias ambientais e a maneira pela qual o direito pode diminuí-las um pouco. Para a gente poder conversar sobre esse assunto, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a história do direito ambiental, pelo menos depois da Constituição de 88. Até então, nós tínhamos um Estado que ditava normas cogentes, normas obrigatórias em direito ambiental, e a aplicação do direito era realizada através de multas, interdições. A partir da Constituição de 1988, principalmente através depois do artigo 225, o direito ambiental começou a ser entendido de uma maneira um pouco mais ampla e um pouco mais livre, no sentido em que o Estado poderia, de alguma maneira, fazer acordos ambientais com a sociedade. Essa situação ela causou um pouco de insegurança jurídica logo no início. Muitos eram os óbices, muitos eram os obstáculos para que isso efetivamente se efetivasse. O direito ambiental no Brasil, então, teve que trilhar por caminhos de acertos e erros, a jurisprudência vacilante no início, e o direito ambiental teve que se adequar ao novo momento da Constituição, novo momento do Brasil. O Brasil, ele viu, nesses anos todos, vários desastres ambientais, e tratados, muitos deles, de uma forma apenas de retribuição ao mal causado. Era causado um mal ao meio ambiente, e a consequência do direito era a aplicação de uma pena, de uma sanção. A evolução do direito ambiental no Brasil, nessa evolução chegou a um entendimento de que seria melhor fazer termos de ajustes, ou um termo jurídico, que é a concertação. Esse termo não muito usado fora do âmbito do direito, nada mais é a concertação, com C, concertação. A concertação, ela nada mais é do que um termo de ajuste, ou um acordo administrativo feito pelo Estado. Esses acordos ambientais são muito importantes, porque todo mundo, em outras áreas, entende que é melhor prevenir do que você ter que punir, é melhor ter uma gestão preventiva aos desastres ambientais do que você ter que entrar com um processo ou aplicar uma multa que muitas vezes é relegada pelas empresas ao pagamento, porque não são grandes as consequências pelo não pagamento, ou então entram com recursos judiciais que vão se prolongando ao tempo. Resultado, muitas vezes as empresas ou órgãos não se atentam às necessidades ambientais, são punidos, e essa punição não chega aos cofres públicos, não há um efeito reparador imediato, então o meio ambiente perde, a sociedade perde. Então, os acordos ambientais, eles têm uma grande vantagem. Primeiro, a da prevenção. Se a sociedade entende que é melhor prevenir do que ter que judicializar, levar ao poder judiciário, então vamos utilizar isso também na área ambiental, apesar das grandes resistências. Quais são as principais vantagens dessa concertação? Que é uma palavra que eu vou falar muito hoje. Da concertação, dos acordos administrativos ambientais. A primeira vantagem que me ocorre é a harmonização. Ao invés de esperar que determinado órgão ou empresa cometa uma infração ambiental,
o Estado já toma a iniciativa chamando esse possível agressor ao meio ambiente e tenta harmonizar aqui as necessidades, evitando o conflito. É uma posição do Estado um pouco diferente. O Estado precisa estar preparado para isso, porque deixa de ser aquele Estado repreensor e passa a ser um Estado mediador. Isso é somente possível quando o Estado se coloca nessa condição, onde ele abre mão de ser aquele Estado punitivo, que fecha atividades econômicas, que multa, muitas vezes aplica multas que são verdadeiros confiscos, que eliminam a atividade, mas por outro lado também não é pago, a atividade continua, o dano ambiental continua. Então, esse Estado mediador necessita de uma posição diferente, uma postura. Né? É um modelo gerencial do Estado diferente. Como dizem alguns, me perdoem o meu inglês não tão bom, aliás, nada bom, é a New Public Governance. É a maneira de governar, não sendo impositivo, mas sendo mediador. Agora, é importante entender como isso funciona. Os acordos ambientais não surgem da cabeça do gestor público, seja do Ministério Público, ou seja de um prefeito, de um governador, do presidente da República, do presidente do IBAMA, enfim. Como é que isso surge? Isso surge após uma consulta pública. Então, é aberto à sociedade a discussão daquilo que se pretende fazer um acordo ambiental. Essa é uma maneira de colocar mais um agente neste acordo, porque o Estado, antigamente, era impositivo, ele determinava e a sociedade cumpria. Se não cumprisse, aplicava a multa ou as sanções. Como os acordos, nós já temos duas partes aí já mais harmonizadas, que é o Estado e o órgão ou a empresa que tem aí o interesse ambiental. Só que com as consultas públicas de relevante importância, nós temos aí a sociedade, onde ela também vai discutir como um agente importante nas soluções desses problemas ambientais. Esse repartir as responsabilidades faz com que a sociedade seja engajada nessas soluções. Então, nós temos soluções para, digamos, uma empresa poluente numa determinada cidade. Ou um outro exemplo é a questão da própria Vale do Rio Doce com esses problemas ambientais, onde tem toda uma situação gravíssima pelos números de pessoas que faleceram, aí a atividade econômica ficou paralisada, e aí pessoas que tiveram amigos e parentes falecidos naquilo, ao invés de dizer, não, pare a empresa, tire a empresa daqui, dessa cidade, eles dizem, não, a empresa não pode parar. Porque a empresa, ela gera recursos, ela gera emprego, e uma vez eliminado o risco de que outra tragédia aconteça, nós queremos que a empresa continue aqui, porque nós dependemos economicamente dela. E isso deve ser feito como? Com o envolvimento da própria sociedade. Não adianta o Estado dizer, não, para, ou o Estado diz, continua, ou a empresa falar, eu quero tal e qual solução. A sociedade, juntamente com a empresa e o Estado, vai discutir aí um acordo de minimização das consequências daquilo que aconteceu e dar alguma referência reparadora. E ninguém melhor do que a própria sociedade que está sentindo os problemas para dizer quais são essas reparações que lhe fariam melhor. Então, essas audiências públicas, essas consultas públicas têm um objetivo de reparar as responsabilidades. Então, esse modelo gerencial ele é extremamente relevante porque leva ao órgão público, ao Estado, uma solução mais equilibrada,
já tendo subsídios da própria sociedade. Porque uma das discussões teóricas, eu prometo ser breve para não me tornar muito enfadonho, muito chato, uma das grandes discussões sobre essa fórmula é o seguinte: nos acordos ambientais está se discutindo, está se negociando o direito? E essa é uma discussão importante. Ora, se o Estado tem lá o poder da espada, tem lá a legislação, por que é que ele vai abrir mão de um direito? Mas aí é onde tem uma sutileza do raciocínio. O Estado não está negociando o direito. Ele está negociando apenas a forma de atingir o direito. E essa forma de atingir o direito pode levar à paz social. Não se está protegendo a empresa em detrimento do meio ambiente. Está se protegendo a sociedade com uma fórmula melhor. Então, esses ajustes de conduta, esses acordos de ajuste de conduta, têm um princípio de equilibrar a razoabilidade, de um lado, com a proporcionalidade do outro. Então, o gestor público, ao administrar um acordo de ajuste de conduta, vai ter a razoabilidade e a proporcionalidade para que possa, com isso, dar a melhor solução. Essas discussões continuaram muito na sociedade, se podia, se não podia, se a Constituição, lá, a sua interpretação do artigo 225 e demais itens, se permitia que esses ajustes fossem feitos, se não estava se abrindo mão de uma parte da soberania do Estado, à sociedade, se não seria uma maneira de abrir mão da preservação do meio ambiente. Nós tivemos uma solução legislativa para isso, não é? O ano passado, né, a Lei 13.655, ela estabeleceu a possibilidade dos acordos administrativos. E com isso fez com que o temor da validade desses termos de ajuste de conduta já não existisse mais. Ele teria já uma legislação expressa confirmando. Então, nesse primeiro bloco, nós encerramos com essa certeza de que os termos de ajuste de conduta, essa concertação, pode ser realizada. E nós, profissionais do direito, temos a obrigação de contribuir para que essas concertações, para que esses ajustes atinjam realmente a finalidade principal, que é a preservação do meio ambiente, a continuidade da atividade econômica e o benefício e o bem-estar da sociedade. No segundo bloco, nós vamos ver como é que isso pode ser aplicado na prática, ok? Fique aí, nos aguarde, daqui a pouco a gente volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal.
Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos jurídicos relevantes. Lembrando que este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. O nosso programa Direito em Foco está praticamente completando um ano, né, de grande sucesso, grande repercussão no nosso mundo jurídico. É um programa que vai ao ar pela TV, pelo canal 3 da NET e pelas redes sociais, Jornal ABC Repórter e TV Grande ABC. Todas as suas dúvidas, sugestões, críticas, não se iniba. Mande, responderemos a todos, ok? Combinado? Hoje o nosso tema é referente às tragédias ambientais e a maneira como o direito ambiental pode colaborar para diminuir essas tragédias. Nós temos acompanhado nos últimos meses algumas manifestações de Sua Excelência Presidente da República e Presidente do IBAMA, enfim, algumas manifestações. Eu não vou entrar na seara política da questão, apenas discutir o aspecto relevante ao direito ambiental. Nessas manifestações, o que se tem percebido, a sensação que todos nós estamos tendo, é de que o novo governo julga que o IBAMA prejudica o crescimento do Brasil. Que o IBAMA e demais órgãos ambientais dificultam a atividade econômica no instante em que é necessário autorização para desmatamento, são necessárias autorizações para movimentações de terra, para lavra, para mineração, enfim. A sensação que está ficando na sociedade é de que as atividades econômicas vão prevalecer sobre a preservação do meio ambiente. O direito ambiental tem uma concepção antiga, e não veio com a Constituição de 88, ela já é muito mais antiga do que isso, de que o meio ambiente é um patrimônio do Brasil. É um patrimônio dos brasileiros, é um patrimônio da atual geração e das gerações futuras. Aliás, isso é o que o artigo 225 da Constituição diz claramente. Então, hoje, a contribuição que o direito ambiental pode dar para evitar as tragédias é fazer com que determinadas tragédias efetivamente não ocorram, inclusive do ponto de vista administrativo. Porque, como eu disse no primeiro bloco, a concertação, quer dizer, esses acordos ambientais, eles visam a harmonização da sociedade, preservação do meio ambiente e a continuidade da atividade econômica. Ninguém é contra a continuidade da atividade econômica, ninguém é contra as empresas, mas tem um lado ambiental que deve ser muito bem preservado. No momento que os acordos ambientais sejam dirigidos, direcionados para a preservação ou de um lado ou do outro, ou a preservação ambiental a todo custo, independentemente do que pode acontecer com a área econômica, e, em sentido contrário, a preservação da atividade econômica em detrimento da preservação do meio ambiente, esses dois modelos podem levar a tragédias ambientais. Pode ser aquela tragédia, como vimos em Brumadinho, mas pode ser aquela tragédia silenciosa, contínua, a cada instante dilapidando esse patrimônio nacional, que é o meio ambiente, do qual é uma das maiores riquezas do mundo. Então, o direito ambiental,
deve ficar, todos aqueles que trabalham com essa área, todos os operadores de direito, têm que estar muito alertas para que esse equilíbrio, como eu disse no primeiro bloco, né, entre a razoabilidade e a proporcionalidade, ela permaneça. Então, quando uma atividade econômica, por ser altamente rentável, por ser altamente lucrativa, por ela favorecer o crescimento do PIB, ela for acabar com uma reserva mineral, com uma reserva ambiental, com uma situação de interesse de preservação ambiental, o que é que o Brasil deve fazer? O que nós, juristas, devemos fazer? Essa razoabilidade é que é o ponto em que eu queria chegar nesse programa. Todos nós temos interesses, todos nós temos emoções com relação ao direito ambiental. Um amigo especialista na área me disse há algum tempo atrás que na área ambiental o emocional normalmente suplanta o racional, tanto de um lado como do outro. Então, hoje, o que nós temos é uma sociedade verificando um governo que está se posicionando de uma maneira em que talvez a preservação ambiental não seja tão respeitada como deveria ser. Esses termos de ajustes, termos de acordos ambientais, eles precisam ser acompanhados de uma maneira muito eficiente pela comunidade jurídica. Nós temos ONGs, temos órgãos governamentais, mas nós temos a sociedade. E todos aqueles que estão na área do direito têm responsabilidade com o país, de preservação ambiental, mas de respeito à Constituição, onde diz desse grande patrimônio. Então, a concertação deve ser feita, quer dizer, esses acordos ambientais, eles devem ser feitos com este prisma do equilíbrio entre o interesse da preservação ambiental e dos interesses econômicos. Não devem ser relegados a um segundo plano. Então, hoje, nós temos em vários níveis essa atenção. Nós temos na Amazônia, nós temos no Nordeste, no Cerrado, no semiárido, na região do sul do país, né? E nós temos nas nossas regiões urbanas. Nós temos hoje empresas poluentes, nós temos nossos rios totalmente poluídos, nós aqui da região do ABC, não temos um rio que seja vivo, de verdade. Nós temos como principais rios, o Rio Tamandatei, Ribeirão dos Couros, Ribeirão dos Meninos. E o que são esses rios? São esgotos a céu aberto. Já ouvimos há 20, 30, 40 anos soluções dadas por governantes de que isso tudo seria resolvido. Eu lembro de um governador do estado que disse que antes do término de sua gestão ele estaria pescando no rio Tietê, entre as pontes do Piqueri, Casa Verde, etc. e tal. Se ele for pescar, com certeza não pescará peixes. Então, essa responsabilidade ambiental, que é utilizada muitas vezes para objetivos políticos, para objetivos eleitorais, na prática não demonstra grandes eficiências. Nós vimos recentemente todo o ABC, São Caetano foi fortemente castigado e, lamentavelmente, com algumas pessoas falecendo. Nós vimos enchentes que demonstraram a fragilidade da estrutura urbana para enfrentar essas situações, né, de chuvas intensas. E o direito ambiental tem que verificar realmente o que está acontecendo. Nós temos também na região do ABC um grande manancial. Nós temos a represa Billings, onde uma fotografia aérea feita por satélite, etc., vai demonstrar o quê? Ocupações irregulares em toda a sua orla. Muitas vezes incentivadas
essas ocupações irregulares, com promessa de urbanização, e em algum tempo tem lá asfalto, luz, energia elétrica, etc. e tal. Quando acontece um problema de uma enchente, né, o que nós temos? Tragédias humanas. Muito mais fácil e barato não ter permitido essa ocupação e ter dado a essas populações uma outra possibilidade de habitação. Seria muito mais barato ao Estado, mas talvez não tão chamativo do ponto de vista eleitoral para um ou outro núcleo, uma ou outra pessoa. Então, essas situações necessitam ainda da concertação, dos ajustes. E o poder público, nessa New Public Governance, nessa nova gestão pública necessária, esses gestores precisam tomar uma atitude. E calçados em quê? Em leis, como a que eu citei, a 13655 do ano passado, de 2018, que permite os ajustes de conduta. Então, é necessário que todos nós nos unamos, os gestores públicos, aqueles que exercem as atividades econômicas, os empresários, e nós, operadores do direito. Nós temos que nos unir para um objetivo maior, que é o crescimento sustentável do país. E a nossa região precisa de muita atuação nossa. E nós não vamos nos omitir. Tenho certeza que os políticos que estão nos assistindo vão dar sua contribuição. Tenho certeza que a comunidade jurídica, principalmente dos especialistas em direito ambiental, também não vão se omitir, porque os advogados nunca se omitiram. A OAB não deve se omitir. Então, com esse esforço, com essa possibilidade de concertação por acordos ambientais, eu tenho certeza que nós podemos dar um avanço muito importante na solução desses problemas com respaldo jurídico. Eu agradeço a todos a audiência, todos os comentários, as perguntas, as críticas, as sugestões serão respondidas. Utilize as redes sociais, Facebook, TV Grande ABC, também pelo Facebook, Jornal ABC Repórter. Teremos o máximo prazer em responder a todas essas questões. Direito em Foco retorna na próxima semana com um tema relevante mais uma vez. Muito obrigado pela audiência e até lá.